Gravando. Muito bem. Então, boa noite, gente, de novo, né? Mais uma semana, hoje dia 2 de junho, terminando o nosso segundo bimestre, terminando esse primeiro semestre aqui de 2020. Quem diria que seria dessa forma, né? Mas estamos aqui. Então, vamos continuando aí com o nosso conteúdo programático. Hoje nós vamos estar lá pela plataforma, acho que é o encontro 14, salvo engano, né? E nós vamos estar falando então das causas modificadoras do curso prescricional, ou seja, das causas que interrompem, das causas que suspendem a prescrição. Na aula passada, a gente falou da prescrição, a gente estudou a prescrição, tanto a prescrição da pretensão punitiva, quanto da prescrição da pretensão executória. Né? Então, nós temos esses dois tipos de prescrições. Prescrições de se punir e prescrições de se aplicar a pena, né? De se executar a pena depois que há uma sentença penal transitada em julgado. Inclusive, coincidentemente, nós tivemos aula na terça passada sobre a prescrição. Eu acho que foi na quinta-feira, ou na sexta-feira, agora da semana passada, um colega de trabalho, ele foi sentenciado, já com sentença transitada em julgado, a uma pena de 2 anos e 4 meses, né? E já houve o recurso, né? Já transitou em julgado, só que por conta dessa situação de pandemia, houve uma suspensão de prazos e tal, mas enfim, os prazos voltaram a correr agora, né? O TJ se manifestou liberando aí que os prazos voltassem a ser contados. E ele veio me perguntar se ele deveria acelerar o processo, né, para que fosse logo aplicada essa pena e ele tentasse aí uma reversão aí no processo administrativo, ou se ele deveria tentar retardar essa aplicação da pena, né, para execução da pena. Aí depende. Como são 2 anos e 4 meses, então a prescrição da pretensão, da pretensão executória passa a ser de 8 anos, né? Lembra? Pena de 2 a 4 anos, prescreve em 8, né? Então, 8 anos, se a pena foi aplicada, transitada em julgado em 2019, 2018, né? Então você vai ter que contar 8 anos a partir de então, não tem muito como protelar, né? Em que pese você vai tentar fazer, né, uma prescrição retroativa, aí você vai contar a partir da data da denúncia, que é como a gente estudou. Mas mesmo assim tem que contar 8 anos, o processo durou 2. Então ele teria que correr aí pelo menos mais 5 anos para prescrever, né? E então, só que veja, é uma prescrição da pretensão executória da pena. Isso não quer dizer que ele não vai ser punido administrativamente, né? Então, eu orientei no seguinte: tenta agilizar para você tentar, da forma mais rápida possível, cumprir uma pena, né, a sentença penal e tentar se livrar aí de uma sentença administrativa. Mas aí veio a calhar com o que a gente estudou. Então, você tem que fazer conta e estudar a melhor estratégia para o seu cliente ou para quem você está orientando. Isso é a função do advogado, né? É a função de quem opera o direito. Primeiro, saber interpretar a norma e, num segundo momento, saber a melhor forma de usá-la, de aplicá-la, né? Então, isso a gente vê que é de fundamental importância. Então, quando a gente estudou a prescrição, que é a perda do direito do Estado de punir ou de executar a pena, existe esse prazo prescricional, ela é dotada de algumas regras. Existem regras para essa prescrição, para a contagem dessa prescrição. A gente já estudou o dia do início, né? A prescrição para a pretensão punitiva, qual é? Quando começa a contar o prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado?
de aplicar uma pena, não de executar, de aplicar. Quando começa a contar o prazo? Douglas, vamos lá. No dia do início. Do início no dia do crime. No dia do crime. No dia do crime. A partir da data do fato, a partir da data do crime. Então, a partir do dia do crime, começa-se a contar o prazo da prescrição da pretensão punitiva. Ou seja, o tempo é o prazo que o Estado tem de punir o agente, de punir o criminoso. E o prazo da pretensão executória? Quando começa a correr? Posso chutar? Pode. No dia da sentença. Só nesse momento? Não sei. Depois da sentença condenatória transitada em julgado. Tudo bem, mas só tem esse prazo, esse início da prescrição executória? Quando for citado? Não. Não? Não. Vamos lá. Vamos retroagir um pouquinho aqui para a gente entender melhor. Quando a gente fala do início do prazo da prescrição, então vamos primeiro para a prescrição punitiva, que é a primeira, que é o tempo que o Estado tem de punir, não de executar a pena, né? Então ela começa do dia em que o crime foi consumado ou tentado, né, no dia que aconteceu o crime, seja na data da consumação ou da tentativa. Se for um crime permanente, ou seja, aquele crime cuja consumação ela se prolonga no tempo, vamos dar um exemplo de crime permanente, o sequestro. O sequestro ele é um crime permanente, não é? Por quê? Porque enquanto a vítima está arrebatada pelo agente, a consumação ela está continuando, ela continua. Então, geralmente o crime ele se consuma quando? Quando você pratica o preceito primário lá do tipo penal, matar alguém. A partir do momento que você matou e a pessoa já está sem vida, aconteceu o crime de homicídio, certo? A consumação ela ocorre ali, com a morte, ponto. Ou com a tentativa, você disparou contra a pessoa e ela, por circunstâncias alheias à sua vontade, ela não morreu. Mas foi uma tentativa de homicídio. Consumou o crime. O crime já está consumado. E a consumação, ela termina ali. O fato da pessoa pegar o corpo da vítima do homicídio, esconder, ou jogar no rio, ou picar em vários pedaços, colocar numa mala e deixar guardado na sua casa. Isso é mera conduta exauriente do crime. É exaurimento do crime. O homicídio já consumou. Não estou discutindo aqui ocultação de cadáver e tudo mais. Estou discutindo o homicídio. O homicídio consuma com a prática do ato. Transcrito lá no preceito primário, né? Agora, os crimes permanentes, o que é o sequestro? O sequestro é você arrebatar alguém com a finalidade de obter uma vantagem. Então eu vou sequestrar o Cláudio. Eu, Wagner, vou sequestrar o Cláudio, porque o Cláudio, eu sei que o Cláudio tem uma grana aí guardada, eu vou sequestrar, pedir um resgate para a família. Então vamos lá para a extorsão mediante sequestro. Eu vejo o Cláudio saindo da faculdade um dia à noite, boto um capuz na cabeça dele, encosto uma arma na cabeça, jogo ele dentro do meu carro. O crime do do sequestro, ele já não aconteceu? Ele aconteceu no momento que eu arrebatei o Cláudio. Agora, enquanto eu tenho ele sob o meu poder, exigindo aí uma quantia para que seja, essa consumação ela vai se prolongando no tempo. Aí eu fico com ele 6 dias, vejo que ele não tem nenhum gato para puxar pelo rabo e falo assim, Cláudio, vai caçar sua turma, você não tem dinheiro para me dar. E libero ele antes da polícia me achar. 6 dias depois.
A data da consumação do crime, então, ela foi desde do arrebatamento até o dia que eu liberei. Depois que deixou de haver esse constrangimento, né? A partir do momento que eu deixei de restringir a liberdade de locomoção do Cláudio, a partir do momento que eu o liberei, né? Aí deu-se a consumação. Então, veja, a consumação ela foi se prolongando. Quando a gente está falando de início do prazo da prescrição, nos crimes permanentes, ela só vai começar a contar no dia em que está cessada a conduta criminosa. Então, se eu tivesse com o Cláudio durante 2 anos sequestrado, o início da prescrição não seria o dia que eu arrebatei ele, seria no dia que terminou o crime depois de 2 anos, quando eu liberei ou quando eu fui preso, né? Então, nos crimes permanentes, começa a contar o prazo da prescrição no dia em que cessou a conduta criminosa. Nos crimes de bigamia, por exemplo, ou nos crimes de falsos, né, de falsificações, quando começa a contar o prazo da prescrição da pretensão punitiva? A partir do momento que se toma conhecimento do segundo casamento ou da falsificação. Seja falsificação de documentos, seja falsificação de medicamento, enfim. Os crimes de falso e o crime de bigamia, o prazo da prescrição punitiva começa a contar não da data do segundo casamento, por exemplo, no crime de bigamia, mas quando se conhece o segundo casamento. Aí começa a contar a prescrição. Tá? Nos crimes contra a dignidade sexual, de criança e adolescente, o chamado estupro de vulnerável, né? Ou os outros crimes, os assédios e tudo mais contra criança e adolescente. Quando começa a contar o prazo prescricional? Se alguém acertar, eu já dou 1000 pontos antes da prova. Mas sem pesquisar aí, é de imediato, assim, ó. Não adianta olhar o Google, não. Aí eu estou vendo aí, ó. Olha, fecha o Google. Emerson fecha o Google. E Gustavo tem que acordar, que eu acho que o Gustavo está dormindo ali. Senhor, qual que é a pergunta? Pô, eu tô aqui, meu. Desculpa. Nos crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, ou seja, de criança e adolescente, hein? Quando tem o início, o prazo da prescrição da pretensão punitiva? Não prescreve, né, professor? Quando completar a maioridade Não penal? prescreve? A partir do momento que completar 18 anos. Os únicos A partir do momento que completar 18 anos. Calma. Os únicos crimes que não prescrevem foi aquele que eu já falei. Crime contra o Estado democrático, lembra? Racismo, ação de grupos armados, crimes de genocídio. E contra o Eu Estado de acho, Direito. professor, que é quando o pai, a mãe ou o tutor toma conhecimento. Não. Quando se descobre quem é a pessoa? Não. Ô, Cláudio, seu microfone está muito ruim, Cláudio. Eu não escuto o que você fala. Me desculpa. É a internet. A partir dos 18 anos. Completou 18 anos, começa a contar. Por que a partir dos 18 anos? O Google não vai te responder isso. Por quê? Travou sua internet, Cláudio. Vamos lá. O Cláudio tem razão. Nos crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, o prazo da prescrição ele começa a contar a partir do momento que a vítima completa 18 anos de idade. Exceto se já houver, por exemplo, sido recebida a denúncia pelo juiz. A denúncia é ofertada pelo Ministério Público
e seja recebida pelo juiz, né? Aí quando começa, então, a contar o prazo prescricional. Por que aos 18 anos? Foi uma alteração trazida pela legislação exatamente pelo fato desses casos de violência sexual no âmbito familiar, onde a vítima ela é uma criança ou um adolescente. E o prazo da prescrição, como o crime anteriormente ele não superava muitas vezes 6 anos a pena, né? Então o prazo da prescrição relativamente ele era curto. Não dava tempo da criança criar coragem e denunciar. Aí ficava por conta de quem fazer? Por conta da mãe ou de um responsável. E a mãe? Vamos imaginar aí que seria o autor do crime com dignidade sexual seria o convivente da mãe, né? O padrasto da criança. A mãe, por amor ou medo ou sei lá o que, ela não denunciasse o marido, ela não registrasse nenhum BO, não noticiasse isso à polícia, a criança ela ficava prejudicada. E ela ia trazer consigo um trauma para o resto da vida. Então, houve essa alteração. Se não houver o recebimento da denúncia, não estou falando nem da queixa, hein? Recebimento da denúncia. A partir do recebimento da denúncia, começa a contar, quando a vítima é menor de 18 anos. Ou começa a contar a partir do momento que a vítima fez 18 anos de idade. Aí ela pode denunciar e a pessoa ela vai ser punida diante do processo, né, do devido processo legal. Então, essas são umas situações peculiares que tem que ser observado com o início do prazo da prescrição. E por que a gente tem que se atentar para o início do prazo da prescrição? Para a gente poder compreender quando esse prazo ele será interrompido ou quando esse prazo será suspenso, tá? Então, isso na pretensão punitiva. Quando a gente fala da prescrição executória, o Marcos respondeu o seguinte: o prazo da prescrição executória começa a correr do dia em que a sentença condenatória transitar em julgado para a acusação, que é o caso desse colega que veio falar comigo. Ela transitou em julgado para a acusação, ele recorreu. A única chance que ele tem é diminuir a pena, né? Então ele está tentando, através de recursos, diminuir a pena. Ou ele abandona de vez e fala, ó, cumpre a pena aí dos 2 anos e 4 meses, que tá bom, e eu vou ver o que eu faço, né? Então, a partir do momento que transitar em julgado para acusação. Por quê? Porque senão a defesa fica impetrando recurso, e isso só vai esticando o prazo, o tempo, né? E isso ensejaria aí, então, a prescrição. Então, ele começa a contar a partir do momento que transitar em julgado para acusação. Agora, e quando se interrompe a execução da pena? Por exemplo, quando o indivíduo foge. Então, vamos supor assim, o Douglas foi condenado, transitado em julgado, a 5 anos de prisão. Ele é capturado e é recolhido no cárcere. E ele fica preso. Cumpridos 2 anos da sua prisão, o Douglas consegue fugir. Então, veja, enquanto ele está cumprindo, o prazo da prescrição está interrompido. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Quando ele foge, começa-se a contar o prazo da prescrição de novo. Então, além do dia em que a sentença condenatória transitou em julgado para acusação, também tem como termo inicial, como data inicial para a contagem do prazo da prescrição executória, o dia em que se interrompe a execução da pena. E uma terceira hipótese,
o dia em que transitar em julgado decisão que revogar o sursis ou livramento condicional. Porque, lembram, quando o agente ele é contemplado com o sursis, suspensão condicional da pena, ou com o livramento condicional, quando ele é contemplado com isso, ele passa por um período de provas. E a qualquer momento, o sursis, por exemplo, quando ele comete um crime doloso, ou comete um crime não, quando ele é sentenciado com sentença condenatória transitada em julgado por outro crime doloso, é causa de revogação da sursis, não é? Da suspensão condicional da pena. Agora, e se ele foge? E se ele está cumprindo o sursis e quando revoga ele fala assim, eu não vou voltar lá para a cadeia não, vou cair para o mundo. A partir do momento da decisão que transitar em julgado, a revogação do sursis ou a revogação do livramento condicional, começa a contar o prazo da prescrição executória. Então, esses são as datas de começo da contagem da prescrição. Prescrição punitiva e prescrição executória. Tudo bem? Tudo bem aí? Moacir, tudo bem? Moacir está sem microfone, né? Norma, tudo bem? Tudo bem. Tá. Roberta? Tudo bem, professor. Tá. Obrigado. Bom, se tiverem dúvidas, por favor, liguem o microfone e vão perguntando, tá? Então, nós falamos dos termos iniciais, aí, então, das pretensões punitivas e executórias, né? Dos prazos de prescrição. Agora, a gente entra nas causas que modificam esses prazos prescricionais, modificam o curso da prescrição, modificam através de causas que vão interromper a prescrição ou causas que vão suspender o prazo prescricional. Então, são causas interruptivas ou causas suspensivas. Num primeiro momento, qual a diferença dos dois? O próprio nome fala. Causa suspensiva, então ela suspende o prazo. O prazo está percorrendo, ele fica suspenso, ele fica parado. E quando finalizado essa causa, quando cessada essa causa de suspensão, o prazo volta a correr da onde parou. Então, se o prazo prescricional ele está correndo, o prazo prescricional é de 8 anos. Então, ele está em curso. Quando passados 4 anos da prescrição, do prazo prescricional, ocorre uma causa suspensiva, aquelas lá do artigo 116 do Código Penal que a gente vai olhar daqui a pouco. Quando há uma causa suspensiva, suspende esse prazo, então aos 4 anos, até que seja cessada essa causa que gerou a suspensão. Quando essa causa que gerou a suspensão, ela termina, ela é cessada, o prazo volta a correr a partir dos 4 anos. Então, ele teria mais 4 anos para a prescrição, certo? Dos 8 anos. E se a gente estiver tratando de causas interruptivas? São lá no artigo 117. Quando a gente fala de causas interruptivas, ela interrompe mesmo. Então, o mesmo exemplo dos 8 anos do prazo prescricional, percorridos 4 anos, surge uma causa interruptiva da prescrição. Por exemplo, o recebimento da denúncia pelo juiz.
Quando há a causa interruptiva, zera o prazo prescricional e começa a contar do zero. Então, a partir dali, a partir do recebimento da denúncia pelo juiz, interrompeu o prazo prescricional, começa a contar de novo. Então, teremos mais 8 anos, não mais 4, como era na causa suspensiva. Essa é a diferença entre interrupção e suspensão do prazo prescricional. Na suspensão, o próprio nome fala, suspende-se o prazo. Nas causas interruptivas, interrompe e começa a contar do zero de novo. Simples, né? Muito simples. Agora, além das causas interruptivas e das causas suspensivas, do artigo 117, 116, respectivamente, nós temos também aquelas causas que modificam o curso do prazo prescricional. Por quê? Porque reduzem o tempo da prescrição pela metade. Inclusive, a gente já estudou na outra aula. Está lá do artigo 115. Ou seja, quando no momento do crime... Aí vamos lembrar, peraí. Então, na consumação, na tentativa do crime. Ou quando cessada a ação delituosa nos crimes permanentes, né? Se ao momento do crime o agente tinha 21 anos de idade, ou menos, entre 18 e 21, porque se for menos de 18, ele é inimputável. Então, se ao tempo do crime ele era menor de 21 anos de idade, maior de 18, reduz-se o prazo da prescrição pela metade. Então, se o prazo seria 8, ele cai para 4. Se ao tempo da sentença condenatória transitada em julgado, o criminoso tinha mais de 70 anos de idade, também reduz o tempo da prescrição pela metade. Essas, então, são causas que modificam o prazo prescricional, reduzindo pela metade por conta de fatores que são considerados imprescindíveis, principalmente para o advogado. Muitos advogados não sabem disso. Muitos advogados perdem a chance de absolver o seu cliente ou de arquivar o processo em relação ao seu cliente por conta da prescrição, porque não sabe que em alguns determinados casos a prescrição ela é reduzida pela metade. Quando o processo era físico, hoje os processos em sua grande maioria são digitais, né? Mas quando os processos eram físicos, era muito mais comum ocorrerem as prescrições. Muito mais comuns, muito mais comum mesmo, de verdade, né? Por conta do processo ser físico, acúmulo de processos, aí os prazos eram levados nos limites, né? Os advogados, eles tinham que retirar o processo do fórum, levavam para os seus escritórios, ficavam até o fim do prazo para devolver, e tudo isso é tempo. Cada dia que passa é um dia a menos no prazo, no curso da prescrição, né? Ou um dia a mais, vamos dizer assim. Então, essa questão do tempo ela era levada muito a sério. Com os processos digitais, fica mais difícil você discutir a prescrição, porque é tudo muito mais rápido, né? Você não tem que imprimir, aí dá problema na sua impressora, não consegue juntar no processo, aí quando você faz uma petição, não acha-se o processo, porque ele é físico, ele estava numa gaveta lá que não deveria estar, enfim, isso acontecia muito com os processos físicos. Hoje não, o digital é muito mais simples. É muito mais dinâmico, né? Então, para o advogado é ruim, porque para ocorrer a prescrição tem que ser mesmo numa estratégia dentro dos atos processuais, né? Uma estratégia a ser adotada dentro dos atos processuais para tentar aí ser contemplada e alcançar com o seu cliente essa questão da prescrição, né? Aí eu pergunto, deixa eu ver, escolher um aqui para quem eu vou perguntar.
Bom, já que o Gustavo ele está aí, que ele falou que estava aí, Gustavo? Oba. Muito bem. Me fala o seguinte, relacionado à prescrição e também relacionada com a aula anterior à que a gente teve da prescrição, quando a gente fala do artigo 107. Se ocorrer a prescrição, qual o reflexo disso no mundo jurídico, dentro do processo penal? Não sei. Não, vamos pensar. Vamos pensar junto. Tentando. Inclusive, até eu tinha uma pergunta, mas eu achei que estava fora. Mudaram essa regra da prescrição agora, com esses novos ordenamentos? Do Código? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a regra é a mesma. A regra de prescrição é a mesma. Mudaram as previsões e o curso para alguns tipos de crimes. Tá, mas a regra geral zona de prescrição continua mesmo. Ainda, o crime ainda prescreve, então. Lógico, o crime ainda prescreve. Exceto... Vamos lá, Marcos. Exceto... Marcos dormiu. Não, dormiu não. Marcos não dorme, rapaz. Marcos, socorre eu aí. Não dormi. Não me Exceto socorre. o quê? Você dormiu, Marcos? Não. Ah, tá. Então, quais os crimes que não prescrevem? Deixa eu voltar a folha do caderno aqui que eu escrevi. Eu tinha decorado isso, pô. Não, racismo, ação de grupos armados contra o Estado Democrático, crimes de genocídio contra a humanidade e de guerra. Muito bem. Então, nesses crimes, Gustavo não prescreve. Agora, para os outros crimes que prescrevem, então vamos supor que o Douglas está lá respondendo ao seu processo. Está lá carregando, arrastando a corrente num processo lá por... Vamos ver um crime legal aí para o Douglas. Por bigamia, vai. Vamos deixar o Douglas feliz. Então, o Douglas está arrastando um processo lá por cometimento de crime de bigamia. E, em determinado momento, o senhor, como advogado do Douglas, constata que houve a prescrição do crime. A prescrição da pretensão punitiva do crime. Ou seja, o Estado perdeu o direito de exercer o seu ius puniendi. Qual o reflexo disso no mundo jurídico em relação ao Douglas? Prescreveu. Solta o Douglas aí, meu irmão. Tá, mas qual o reflexo disso? O que acontece? O Douglas não vai acontecer nada do Douglas, cacete. Não posso falar palavrão. Não pode. Tá, mas juridicamente, Ana Paula Orteiro, vamos lá, me ajuda. Não, ajuda eu, né? Ajuda o Gustavo. Eu tô indo pelos nomes que aparecem aqui para mim, tá? Ana Paula Orteiro. Dormiu. Não dormi, não sei responder. Como não sabe responder, gente? Nós falamos isso na aula passada. Mas a aula passada eu não estava. Eu não assisti. Pronto. Mas a aula está disponível lá no portal. Eu sei, mas eu acabei de falar que não assisti ainda. Roberta. Eu não sei também, estava procurando, mas eu acredito que tem essa questão. Pera, deixa eu falar. Porque quando ele sofre uma condenação, tem seu reflexo na questão civil. Se prescreveu, não? Então não sei. Não. Eu não sei. O Cláudio sabe. O Cláudio sabe. Gente, vamos lá. Quem está com o Código Penal aí? Todos. Quem tiver com o Código Penal. Eu estou. Abra lá no artigo 107 do Código Penal. 107, tá na mão. Leia o artigo 107 para mim.
Extinção da punibilidade. Artigo 107. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto. É esse que você quer? Isso, vai. Tá. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Abolição crimes. Pela prescrição, decadência ou perempção. Volta, fala de novo. Fala a primeira palavrinha para mim de novo. Pela prescrição. Qual o reflexo no mundo jurídico, então? Extinta a punibilidade. Extingue-se a punibilidade. O que vai acontecer, então, com o Douglas? Ele não vai ser punido. Não vai ser punido. Punido. Isso não quer dizer que o Douglas não vai ser processado ou não foi processado. Não quer dizer que o Douglas não cometeu crime. Não quer dizer que ele não possa ser indiciado. O que não vai acontecer? O Estado somente não pode puni-lo. Por mais que ele chegue lá na frente do fórum para o juiz e fale assim: eu casei de novo mesmo, eu cometi a bigamia. Só que o senhor não pode, o Estado não pode me punir. Por quê? Porque já deu a prescrição. Esse é o reflexo do mundo jurídico. A prescrição extingue-se a punibilidade do agente. Vamos lá para nossa equação. Vou até pegar uma caneta e um caderno aqui. Só um minutinho. Peraí. Eita, Douglas, deu mal, hein? Não sei se vocês vão enxergar. Eu vou escrever aqui. O cara vai ser bígamo, cara. O que é? O bígamo tem 2 sogras. Isso aí, o cara já tá punido por si só. Por isso que eu escolhi para você. É a sua cara. Eu sabia que tinha uma maldade nesse coração. Nunca tem. Você está com o artigo 107 aberto aí, né, Gustavo? Claro. Muito bem. Fantástico. Mas uma letra bonita, hein? Não aquele garrancho da lousa. Tá falando comigo? Pronto. Nossa, que agressividade. Pronto. Nossa. Não dá para ler, né? Não. Ah, peraí, vocês vão ler sim, dá sim. Pera, calma. Eu sei por que não. Pera. Aqui. É o fundo de tela. Dá para ler? Não. Se vocês Não. clicarem se vocês clicarem na minha imagem, ela vai abrir a minha tela, vai ficar grande aí para vocês. Ah, não tá não. Não. Não está? Não. O Agora primeiro mesmo, era fato típico, mas jurídico. antijurídico. Igual Aí, dá para chegar agora. crime mais Culpabilidade. igual Pena. mais Punibilidade. igual Cumprimento, execução da pena. Execução da pena. execução da pena. Execução da Muito pena. bem. Então, veja bem, o Douglas, ele praticou um fato típico e antijurídico? Sim. Ele cometeu o crime. O Douglas. O que aconteceu aí, gente? Espera aí. Vamos lá. O Douglas cometeu um fato típico antijurídico? Sim. Cometeu a bigamia, fato típico que é previsto em lei, antijurídico porque vai contra a norma. Ele cometeu um crime. Ele está alcançado pela culpabilidade? Sim, porque primeiro que ele é imputável, né? Segundo, havia a possibilidade de ele agir de forma diferente, então não é alcançado aí pela exigibilidade de conduta diversa.
Então, ele poderia agir de uma forma diferente. E terceiro, ele tinha potencial consciência da ilicitude, ele sabia o que estava fazendo. Apesar de não ser muito certo, mas ele sabia o que estava fazendo. Então, a ele poderia ser atribuída uma pena. Então, ele cometeu um crime e pode ser aplicada a ele uma pena. Agora, por conta da prescrição, lá do artigo 107, extingue-se a punibilidade. Se não tem punibilidade, não alcança o quê? A execução da pena. Então, ele só não vai ser punido, só não vai executar a pena que for atribuída a ele, por conta da prescrição. Agora, professor, mas o Douglas, vamos mudar o crime, né? Porque a bigamia é só a partir do momento que se toma conhecimento. O Douglas, ele praticou, vamos mudar o exemplo, o Emerson Gabriel, que agora apareceu na minha tela aqui. O Emerson Gabriel, ele praticou um homicídio. Ele foi passar umas férias lá na Bahia, aí ele meio que se irritou lá com alguém lá da Bahia e acabou praticando um homicídio. O Emerson Gabriel, sem que ninguém descobrisse, né, matou lá um caboto e veio embora para Santa Bárbara. O tempo foi passando, o crime foi investigado lá do homicídio, não se apura, não chega. 20 anos e 2 dias depois, o Emerson Gabriel, ele chega para o Moacir, num momento de intimidade entre eles, de amizade lá, de intimidade entre eles. O Emerson Gabriel acaba confidenciando ao Moacir que ele teria feito essa besteira lá na Bahia, e que ele estava arrependido, ele queria pagar pelo crime que ele cometeu. 20 anos depois. 20 anos e 3 dias, né? O Moacir, como um bom psicólogo, o convence a ir até uma delegacia e se entregar. Aí o Emerson vai até lá, a delegacia, e fala: olha, senhor delegado, eu cometi um homicídio lá na Bahia. Quando? 20 anos e 3 dias atrás. Vai haver um processo criminal contra o Emerson? Pergunto aos senhores, vai haver? Vai. Obrigatoriamente? Mas não prescreveu com 20 anos? Vou perguntar de novo. Obrigatoriamente? Eu acredito que obrigatoriamente. Não é o delegado que decide se houve o decurso de prazo ou não? Pode nem ter Não, eu estou falando do processo, hein? Não estou falando de inquérito policial, não. Estou falando do processo. Ação penal. Ação penal a partir do momento da denúncia, né? Agora, ele chega para o delegado. O delegado fala assim: tá, meu filho, quando você praticou? 20 anos e 3 dias atrás. Aí verifica se o delegado mantém contato lá com a Bahia. Confirma-se que o homicídio aconteceu exatamente há 20 anos e 3 dias atrás, como o Emerson tinha dito. Ele vai chegar a sofrer uma sentença, uma pena? Não. Até por conta da economia processual, nem o processo, nem a ação penal vai haver, por conta da prescrição. Agora, pode haver a prescrição? Pode haver ação penal? Pode haver ação penal. Isso não impede. Agora, o advogado que for esperto, ele vai entrar com habeas corpus pedindo o trancamento da ação penal por falta de justa causa. Por quê? Por que você vai ter toda uma ação penal se ao final do processo ele não vai atingir o seu objetivo, que é apenar o Emerson Gabriel? Então, aí acontece o trancamento da ação penal, por exemplo. O processo ele vai ter que ser arquivado, justificando-se pela prescrição. Não impede, não há nenhum constrangimento
o fato do Gabriel ser processado. Ele até pode, porque daí o juiz fala assim, não, vamos ver se realmente houve o crime, se realmente foi naquele período, se realmente houve a prescrição. Agora, se houve a prescrição, até por uma questão de princípio de economia processual, por que você vai movimentar toda a máquina do Estado para uma ação penal que ela não vai atingir o seu objetivo? Nem reincidente ele vai ser. Por quê? Porque o Estado perdeu o prazo, o direito de punir o Emerson Gabriel. Certo? Certo. Muito bem. Agora só um exemplo de curiosidade. Uma questão de curiosidade. Quando a gente traz o conceito formal de crime, como crime sendo fato típico antijurídico, a gente coloca a culpabilidade, né, na questão da pena, né? Isso a gente já estudou. Antigamente, havia doutrina que defendia que a punibilidade ela deveria estar no mesmo conceito do fato típico. Fato típico antijurídico e punível. Exatamente porque, tudo bem, cometeu o crime, o fato típico, antijurídico. Agora, se ele não for punível, por conta das excludentes lá do artigo 107, por que você vai haver uma ação penal? Ou, por que vai dizer que ele cometeu o crime? Mas ele cometeu o crime. Ele só não vai receber a pena. Aliás, ele pode até receber a pena, mas ele não vai cumprir a pena, não vai ser determinada que ele cumpra a pena, exatamente por conta da prescrição. Agora, diante do princípio da economia processual, da celeridade, quando se nota a prescrição antes da ação penal ou durante a instrução da ação penal, o correto é você estancar ali o processo, ou nem iniciá-lo. Se já é evidente a prescrição, ainda que seja só uma questão de extinção de punibilidade, não tem por que você movimentar todo o Estado, todo o aparato estatal, para chegar ao final do processo e não se alcançar o objetivo principal, que é punir o criminoso, né? Então, ele não vai ser punido. Certo? Então, é essa modificação no mundo jurídico quando ocorre a prescrição. Ou seja, o Daniel, ele não vai ser... O Daniel não, desculpa, o Emerson Gabriel, ele não vai ser punido. Tudo bem? Na pretensão punitiva, né? Na pretensão executória é a mesma coisa. Perde-se o tempo de executar a pena, ele foi condenado, mas não dá tempo de executar a pena por conta da prescrição, ele só não vai executar a pena, mas ele foi condenado. Tá certo? Ô, Cláudio, você tá com a mãozinha levantada aí, tem alguma pergunta? Não, nem percebi que tinha batido o dedo em cima. Ah, tudo bem. Tá legal. Desculpa aí. Ah, tudo bem. Muito bem. Então, vamos lá para as causas modificadoras da prescrição. Nós chegamos na essência da nossa aula agora, né? Falei até demais, eu ia falar só 15 minutos dessa introdução, chegamos a quase uma hora. Então, vamos lá, compartilhar a tela. Lembrando que eu não vejo vocês. Não sei quem está aqui na nossa aula. Deixa eu só ajeitar. Vocês estão enxergando minha tela?
Sim. Estou. Sim. 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 Então vamos lá. Causas modificadoras do curso prescricional. Estão lá nos artigos 115 a 117, lembrando que o 115 seria só relacionado, então, à redução do prazo de prescrição. Tá? Vocês me enxergam ou só enxergam a tela? Dá para enxergar você no cantinho. Tela. Ah, eu estou no cantinho da tela? Tá bom. É que porque às vezes eu faço algum gesto aqui, então vocês estão vendo. Tá bom. Vamos lá. Muito bem. Então, as causas modificadoras do curso da prescrição seriam as causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional para que o Estado exerça o seu direito de punir ou o seu direito de executar a pena em relação ao indivíduo, né? O artigo 116... O artigo 116... Vamos lá. O artigo 116, ele traz as causas impeditivas da prescrição. Então, ou seja, as causas impeditivas da prescrição, ou seja, as causas em que há suspensão do prazo da prescrição, certo? E quando a gente falar impeditiva, é a mesma coisa que suspensiva, tá? Então, essas causas impeditivas ou suspensivas da prescrição, elas ocorrem antes de passar em julgado a sentença final, e a prescrição ela não vai ocorrer, ou seja, não corre, né? Ocorrer não corre, né? Ela não conta o prazo. Esse rol trazido pelo artigo 116, deixa eu só colocar aí. Muito bem. Esse rol do artigo 116, ele é um rol taxativo, ou seja, não existem outras causas suspensivas da prescrição a não ser essas trazidas pelo artigo 116. Então, não há que se considerar ou que se suscitar outra causa suspensiva, senão aquelas previstas no artigo 116. Aduz o artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, ou seja, antes de transitar de julgado a sentença condenatória, ou final, né, pode ser absolutória, a prescrição não corre. Não corre. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Inciso 4. Enquanto não cumprido ou não reincidido o acordo de não persecução penal. Esse inciso 4, meu amigo Gustavo, ele é uma alteração trazida, inclusive, pelo pacote anticrime, que agora prevê o acordo de não persecução penal. Tá? Então, essa foi a alteração. Não de regra, né, de tempo, de prazo, mas sim é uma nova possibilidade, uma nova verificação na questão aí do acordo de não persecução penal. Diz o parágrafo único desse artigo: depois de passada em julgada a sentença condenatória, ou seja, transitada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Então, vamos lá. A primeira causa de suspensão, ela seria a questão prejudicial, uma existência de questão prejudicial. Então, quando a gente está falando de causa suspensiva do prazo prescricional, quando a prescrição ela vai ficar suspensa,
Só um minutinho que deu erro na gravação aqui, gente. Só um minutinho, peraí. Vou tentar acertar a gravação. Tá gravando aí para vocês? Vocês estão vendo gravar? Tá sim. Para mim apareceu uma mensagem de erro aqui. Às vezes quando a internet cai aparece mesmo, mas depois continua normal. Mas... Tá, vamos lá então. Então, quando ocorre a causa suspensiva, por conta de um desses pressupostos do artigo 116, o curso da prescrição ele ficará parado, estagnado, até que desapareça o impedimento. Certo? Então, ele fica estagnado, ele fica parado, fica suspenso, até que essa causa de suspensão, ela suma. Superado o obstáculo, voltará a prescrição a correr contando-se do tempo que restava quando da suspensão. Então, é aquela diferença que nós já comentamos entre causas interruptivas e causas suspensivas ou impeditivas. Nas causas impeditivas, nas causas suspensivas, suspende-se o prazo por conta do impedimento e ele retorna quando superado, quando combatido esse obstáculo, ele volta a contar de onde parou. Muito bem. Essa prescrição ela fica suspensa a partir de quando? Enquanto não for resolvida uma questão prejudicial. Essa questão prejudicial, o inciso 1, ele é muito claro. Ou seja, essa questão prejudicial ela é imprescindível para que se reconheça a existência do crime. Vamos lá para a bigamia, por exemplo. Né? O Douglas ele está sendo acusado do crime de bigamia. Naquele exemplo que a gente deu. Então, o Douglas, acusado do crime de bigamia, ele fala o seguinte, fala, não, peraí, eu fui casado, mas eu me separei legalmente. Ou a gente já teve um processo de separação, de divórcio, esse processo já aconteceu lá no estado do Amazonas, onde eu era casado e tudo mais. Essa questão prejudicial, por quê? Para saber se o Douglas realmente praticou a bigamia, ele tem que ter um casamento anterior, um casamento válido anterior que ainda está efetivo. Certo? Muito bem. Antes de se verificar se realmente ele já era casado, você não pode afirmar que ele praticou o crime de bigamia. Você não pode reconhecer a existência do crime de bigamia se você não tiver a certeza de que ele já era casado. Então, o que acontece? Subsiste uma questão prejudicial que tem que ser analisada para se reconhecer a existência do crime a qual ele está sendo acusado no momento. Enquanto não for verificada essa questão prejudicial ou questão incidental, como a gente chama, enquanto essa questão ela não for superada, o prazo da prescrição ele fica suspenso. Um exemplo prático. O Douglas, então, chegou a comentar com a atual mulher dele, depois de... Ele casou-se, né, aí em Santa Bárbara, com a atual mulher. Depois de 6 anos de casados, ele acaba deixando escapar que ele era casado lá no Amazonas. E que ele foi casado, mas não comentou com a mulher que ele se separou regularmente e tal. Ela não sabe, ela ainda entende que ele é casado. E ela acaba comentando com a vizinha boca grande, comenta com não sei quem, e chega no ouvido de um policial. Aí o policial fala, peraí, o Douglas não pode ter casado 2 vezes, ele cometeu um crime de bigamia.
Aí promove-se um inquérito contra o Douglas e tudo mais, instala-se uma ação penal. A partir do momento que se tomou conhecimento de que o Douglas praticou uma bigamia, começa a correr o prazo prescricional. Lembra lá daquela exceção, da bigamia a partir do momento que se tomou conhecimento. Quando se tomou conhecimento? Quando ele comentou com a mulher dele. Começou a correr o prazo prescricional. O prazo prescricional está correndo durante 1 ano já. Aí o juiz fala assim, peraí, mas vamos verificar se realmente ele é casado. Instaura-se um processo, inicia-se um processo incidental para que se verifique se o Douglas realmente ele é casado. Porque se ele for casado lá, ele cometeu o crime aqui. Se ele não for casado lá, não há o crime aqui, não há o crime de bigamia. Depois desse 1 ano, então, instaurado esse processo incidental, suspende o prazo prescricional. Suspendeu o prazo prescricional até resolver a questão lá no Amazonas. Demorou 2 anos para que fosse resolvida essa questão e descobrir que o Douglas realmente era casado legalmente ainda, com um casamento ativo lá no Amazonas. Acabou deixando lá uma família ribeirinha e veio embora para São Paulo. Mesmo passados 2 anos desse processo incidente, quando finalizado esse processo, quando superado esse processo, esse obstáculo, o prazo prescricional volta a correr, que é o tempo que o Estado tem de punir. Ele volta a correr a partir de quando? A partir de 1 ano, porque já tinha 1 ano. A prescrição já tinha percorrido 1 ano quando suspendeu. A partir do momento que se resolve a questão prejudicial, ele volta a correr. Correr de onde parou. Certo? Então, enquanto não resolver em outro processo uma questão incidental que dependa para o reconhecimento do crime a que ele está sendo processado, o prazo prescricional, o curso do prazo prescricional, ele fica suspenso e retornando de onde parou quando superado. A segunda hipótese é quando a gente está cumprindo pena no exterior, no estrangeiro. É muito simples. Se ele está cumprindo pena no estrangeiro, o prazo prescricional ele fica suspenso aqui no Brasil. Quando ele voltar para o Brasil, ou quando ele deixar de cumprir a pena no estrangeiro, for cessado o cumprimento de pena no estrangeiro, volta a contar o prazo prescricional. Isso é muito simples, né? Não há muito o que se discutir com relação a esse inciso, né? Então, suspende-se o prazo enquanto o agente, ou seja, o criminoso, cumpre pena no exterior, tá? Numa terceira possibilidade, na pendência de embargos de declaração ou de recursos de tribunais superiores quando inadmissíveis. Eu coloquei a imunidade parlamentar aqui, mas é um item que nós vamos comentar mais em específico daqui a pouco. Também não há muito o que se discutir com o inciso terceiro. Por quê? Na pendência de embargos de declaração, ou seja, quando a parte entende que a sentença aplicada pelo juiz ela é obscura ou ela é confusa, depende de uma melhor explicação, né? Ou quando apresentado o recurso ao Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Superior ou Supremo Tribunal Federal, os prazos ficam, a prescrição ela fica suspensa quando inadmissíveis os embargos ou os recursos. Ou seja, quando eles não forem admitidos, os prazos ficam suspensos. Tá certo? Por quê? Porque fica se discutindo o recurso. Então, enquanto ele não for admitido, o prazo ele fica suspenso. Tá? Então, não é interrompido, mas sim suspenso. Enquanto não cumprido ou não reincidido o acordo de não persecução penal. Essa questão, né, de
do acordo de não persecução penal, ela veio trazida lá pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Essa lei, ela criou o artigo 28A do nosso Código de Processo Penal, informando que, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado, né, o criminoso, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, desde que essa não tenha sido praticada com violência ou grave ameaça, e a pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público ele pode propor um acordo de não persecução criminal ao agente investigado, e ele pode aceitar. É um direito subjetivo do réu, né? Aí são estabelecidas algumas condições, né, para esse acordo, e essas condições fixadas, elas devem ser cumpridas, né? Então, quando for realizado esse acordo de não persecução criminal, quando da sua elaboração, o primeiro reflexo é a suspensão do prazo prescricional. Ele fica suspenso enquanto ele não for integralmente cumprido ou enquanto não houver a sua rescisão. Por quê? A partir do momento que o investigado ele cumpriu com o acordo de não persecução criminal, e o acordo de não persecução criminal, o que significa? Significa que o investigado fala assim, olha, eu confesso que eu pratiquei o crime, não quero mais praticar o crime, e vou me portar melhor a partir de hoje na sociedade. Ele assina um acordo proposto pelo Ministério Público. Durante o cumprimento, que é estabelecido por prazos de até 4 anos, se durante o cumprimento não houver nenhuma causa que venha reincidir o acordo, ou seja, se o investigado não quebra, ao final do acordo, extingue-se a possibilidade de ação penal. Porque a partir do momento que ele aceita o acordo é para que ele não seja processado, ele não quer ser processado. O Estado fala assim ao investigado, olha, investigado, você confessou o crime e tal, se você assinar um acordo com a gente que você não vai voltar a delinquir, que você vai se portar bem na sociedade e tudo mais, a gente não vai te processar. Você aceita a não persecução, esse acordo? Aceito. Ele assina, e quando terminar o acordo, o prazo do acordo, morreu o processo, extingue tudo, aí não há mais que se falar em retorno da prescrição penal. Agora, se for reincidido o acordo, se o acordo for reincidido, volta-se a contar o prazo de onde foi suspenso. Quando se suspendeu? A partir do momento que foi feito o acordo de não persecução penal. Tá? Quando a gente for estudar aí o pacote anticrime, a gente vai falar do acordo de não persecução penal, né? Ou quando a gente estiver estudando a primeira parte lá do Código de Processo Penal. Mas ela é uma causa suspensiva da prescrição. Tá certo? Muito bem. E com relação à imunidade parlamentar, né? Todo parlamentar ele tem, conforme previsão da Constituição Federal, lá no artigo 53, parágrafo 2º, ele é dotado de imunidade parlamentar, que fala o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, hein, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Quando a gente está falando... Quando a gente está falando sobre a imunidade parlamentar, há a suspensão do prazo enquanto está sendo votado ou enquanto está havendo esta possibilidade
do parlamentar ser processado, tá? Então, enquanto se discute se ele poderá ou não ser processado, e isso é deliberado no próprio Congresso Nacional pelos seus pares, o prazo da prescrição ela fica suspensa, tá? Mas isso é por uma previsão constitucional, né, em relação aí, então, ao parlamentar por força aí da sua imunidade, tá? Membros do Congresso Nacional, hein? Tá? Muito bem. E por quanto tempo a prescrição ela pode ficar suspensa? Alguém sabe me falar? Posso chutar de novo? Pode, deve. Pela maior pena que poderia receber. Pela maior pena que ele poderia receber. Então, você quer dizer que é pelo máximo da pena cominada ao crime? Isso em palavras bonitas, né? As minhas nem tanto. Seria isso. A lei, ela é omissa nesse sentido. Então, não há nenhum dispositivo legal dentro da legislação que fala o prazo limite da suspensão do curso do prazo prescricional. Não tem. Então, fala assim, qual artigo fala isso, professor? Não tem. Não tem um artigo de lei que fala. Por conta disso, houve a discussão no STJ, e o STJ, através da súmula, salvo engano, 415 ou 416, acho que é 415. O STJ, então, ele regulou o período máximo de suspensão do prazo prescricional, calculando-se, né, ou seja, pelo mesmo prazo máximo da pena cominada. Então, ao crime. Então, vamos supor que o Douglas, a pena máxima que poderia ser cominada a ele pelo crime de bigamia fosse 3 anos, né? Estou dando um exemplo, hein? Então, vamos supor que o máximo da pena a ser cominada ao Douglas, considerando a pena do preceito secundário, considerando as agravantes e atenuantes, as causas de aumento e as causas de diminuição de pena, seria o máximo da pena que poderia aplicar ao Douglas era 3 anos. Então, o prazo de suspensão só poderá ser de, no máximo, 3 anos. Então, o prazo prescricional ele ficará suspenso por, no máximo, 3 anos. Depois de 3 anos, daí prescreveu? Não. Depois de 3 anos, supera-se a causa suspensiva, ou seja, mesmo que ela não tenha resolvido, ele volta a correr. Vamos voltar lá no exemplo do Douglas, então, que casou pela segunda vez. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, depois de 1 ano que se descobriu que o Douglas era casado, né, e contraiu um segundo matrimônio. Quando se descobriu, depois de 1 ano, houve aí um processo incidente prejudicial para se descobrir se realmente ele era casado ou não, né? Esse processo lá no Amazonas, com a questão do Amazonas, para se descobrir ou não se o Douglas realmente era casado ou não, ele durou 5 anos. A suspensão do prazo prescricional vai durar durante 5 anos? Não. Por quê? Porque o máximo da pena que poderia ser aplicado ao Douglas seria 3 anos. Então, quando completar 3 anos, se ainda não tiver resolvido aquela questão do processo prejudicial, o prazo volta a correr, mesmo sem antes decidir aquela situação prejudicial. O prazo da prescrição volta a correr de onde tinha parado. Então, o Douglas vai continuar dentro desses 2 anos aí que está tentando resolver, o prazo da prescrição está correndo. Muito bem colocado, Marcos. Eu acho que você copiou de algum lugar aí, né? Tô brincando.
Não, eu tirei por um outro comentário seu a respeito de um outro prazo. Você falou algo no sentido de que teria que ter um limite. Eu nem sabia que não estava na lei, né? Isso, não, mas quando ele foge, por exemplo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Então, resumidamente, transcorrido o tempo que corresponde ao máximo da pena cominado ao crime, o prazo prescricional ele volta a fluir, ele tem que voltar a fluir, estando ou não superada a causa que gerou a suspensão do prazo prescricional, conforme previsão da súmula 415 do STJ, ou 416, 415 eu acho, 415 do STJ. Depois alguém verifica para mim, por favor, se é 415. Eu acho que é 415. 416 é pensão por morte. Então, eu acho que é 415. Então, determina o STJ. Mesmo que não resolvida ou não superada a causa suspensiva, o prazo prescricional volta a fluir, percorrido o tempo máximo de pena cominada em abstrato ao crime a que se está sendo aplicado, cogitado naquele momento. Tá? Tudo bem? Apenas confirmando, Entenderam? professor, é 415 mesmo, tá? Você publicou na 415? sua aula. Isso, tá na sua aula mesmo, 415. Obrigado. Então é 415. Tudo bem até aí? Oi? Voltando no exemplo da bigamia do Douglas, eu não acredito que ele faria isso nunca, mas se naquele primeiro exemplo lá, 2 anos, por exemplo, antes de sair a decisão, que é algo, de questão que prejudicaria ou não a sequência do processo, né? Se ele obtivesse o divórcio, se ele pedisse o divórcio, muda alguma coisa ou não? Ou o fato de já ter casado não tem como reverter? Quando ele praticou o crime? Quando ele consumou o crime? Quando ele casou pela segunda vez. Exatamente. E pode haver uma... Aí tem que se discutir, né? Ela não tem uma previsão legal aí, uma causa de diminuição de pena, né? Mas vamos supor o seguinte, é a mesma coisa que eu falar para você assim, Marcos, você furtou o carro de alguém, né? Usou, quando você viu que você estava sendo processado, você vai e devolve o carro. Você deixou ele praticar o crime de furto? Não. Não. Tá? Porque o crime já se consumou. Mas aí, se a gente usar como parâmetro aí, que quando eu confesso, antes de ser dado início ao processo, eu teria lá algumas facilidades, né? Algumas atenuantes, né? Mas aí já é uma outra questão, né? Mas não deixa de ter praticado o crime. Não deixa de ter praticado o crime. É diferente do que a gente fala do arrependimento posterior, do arrependimento eficaz. Lembra disso? Que a gente já estudou? Sim, foi pensando nisso que eu formulei a ideia de que se ele fosse lá porque está demorando para vir a confirmação e eu separo, quer dizer, eu já não estou mais cometendo o crime, né? Não, mas está cometendo. É um crime permanente, cuja consumação continua no tempo, mas não que a partir do momento que se separou deixou de existir o crime, porque ele já casou. Ele contraiu novo matrimônio. O Douglas, certo você ficar só amigado, viu? Mas também dá, viu? Só para... Mesmo sendo casamento gay, cara? Também. É mesmo? Não, é sério. Não, é sério. É casamento. Você está contraindo matrimônio. Agora pode, né, o casamento gay. Né? Pode. Viu, Douglas? Vamos lá. Gente, vamos lá.
Bom, causas suspensivas, tudo bem, né? Tranquilos. Sim. Muito bem. Causas suspensivas da pretensão punitiva, e nós temos as causas suspensivas da pretensão executória, né? Então, fala o artigo 116, no seu parágrafo único, depois de passado e transitado em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Aí nós estamos falando das causas suspensivas da pretensão executória. Por quê? Assim como as causas, assim como a pretensão punitiva pode ser suspensa, a pretensão executória também. Então, durante o cumprimento de prisão por outro motivo, por outro crime, ela gera a suspensão da pretensão executória. Então, vamos lá. O motivo. Enquanto o réu se encontra preso por outro motivo, ou seja, por outro crime, enfim, fica impossibilitado o cumprimento da pretensão executória pelo Estado. Daí não se pode ter início a contagem do prazo da prescrição. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas se ele já está preso, ele está preso por outro crime. Quando ele terminar de cumprir aquela pena, ele vai começar a cumprir a pena do crime novo. Ele não cumpre as penas de forma concomitantes. Vocês nunca pensaram isso, né? Pelo amor de Deus. Você tem que cumprir as penas, cada qual for combinada a você. Então, vamos lá. A Margarete, ela foi condenada por um crime de corrupção. Corrupção ativa. Foi lá, tentou corromper alguém, blá, 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 enfim. Ela foi condenada. 4 anos de prisão. E está lá cumprindo a sua pena. Está cumprindo lá. Faz 1 ano e meio que ela está presa. Enquanto isso, ela começa, né? Ela sofreu uma nova ação penal pela prática de um homicídio. E ela está sendo processada por homicídio também. Quando ela for condenada pelo homicídio, ela foi condenada a 10 anos pelo homicídio, ela ainda está presa, ela cumpriu 1 ano e meio dos 4, ela tem mais 2 anos e meio para cumprir. Esses 2 anos e meio não vão ser abatidos dos 10 anos que ela foi condenada pelo homicídio. Ela tem que cumprir os 2 anos e meio e, a partir de então, ela passa a cumprir os 10 anos do homicídio. Cada um no seu quadrado. Cada pena no seu quadrado. Tá certo? Então, ela só vai começar a cumprir a pena da outra sentença quando ela terminar de cumprir a primeira. E assim vai. Quando ela começar a cumprir o homicídio, se ela for condenada por outro crime, cumpre os 10 anos do homicídio para começar a cumprir nova pena. Tá certo? E esse tempo, enquanto ela está cumprindo a pena do crime anterior por outro delito, esse tempo ele não conta para a prescrição, ele fica suspenso. É lógico, por quê, gente? É uma coisa óbvia. Vamos inverter. A Margarete, ela foi condenada primeiro pelo homicídio. Há 12 anos. Aí sobrevém uma pena de 1 ano por um crime de, sei lá, qualquer outro crime, enquanto ela está cumprindo o homicídio. Aí ela está sendo processada pelos 2 crimes, né? Homicídio e por lesão corporal, por exemplo. Ela foi condenada primeiro no homicídio, enquanto o processo da lesão corporal está correndo. Ela começou a cumprir os 10 anos de pena dela do homicídio e ela foi condenada 1 ano. 1 ano prescreve em quanto? Um ano prescreve em quanto? Gente. Lá no artigo 109.
Vamos lá, Gustavo. Código Penal aí, artigo 109. Espera aí. Quer que leia inteiro? Pode ser. Tá. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se. Inciso 1º. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Inciso 2º. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Inciso 3º. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Inciso 4º. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 5º. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Inciso 6º. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Muito bem. Até aí? Até aí. Isso da pretensão punitiva. Aí a gente tem no artigo seguinte falando que quando é a pretensão executória, regula-se pelo mesmo prazo, né? Então, se ela foi apenada com pena de 1 ano, prescreve-se em 3. Só que ela está cumprindo 10 anos pelo homicídio. Se o prazo não fosse suspenso, o que ia acontecer? Em 3 anos, estaria prescrito a pretensão executória, porque ela não ia conseguir cumprir esse 1 ano de pena, porque já percorreu os 3. Então, quando ela está cumprindo pena por outro crime, a prescrição, o prazo, o curso prescricional, ele fica suspenso até terminar essa prisão anterior. Isso é uma coisa lógica. Isso é uma coisa lógica. Tá certo? Tudo bem? Vou entender que sim, né? Vamos lá. Outras causas suspensivas. Cumprimento de sursis processual. Bom, cumpriu a suspensão condicional da pena, né? Ou durante o cumprimento do sursis processual, existe a causa suspensiva do prazo prescricional. A citação por edital, sem comparecimento ou constituição de defensor, também é causa suspensiva. O que é a citação por edital? Você tenta citar pessoalmente o réu, né, para o ato do processo e você não o localiza, né? Ou para a sentença que foi aplicada, enfim, né? Você não localiza, então você faz a citação por edital, porque o réu ele está em local incerto e não sabido. Só que o réu não responde à citação por edital e nem constitui um defensor, nem nomeia um advogado para defendê-lo. Nesse momento, há a suspensão da prescrição, tá? Regulado pelo máximo lá da pena combinado em abstrato, que a gente já verificou ali na súmula 415, né? E também é causa suspensiva enquanto aguarda o cumprimento de carta rogatória. Vocês sabem o que é carta rogatória? Nós temos dois tipos de rogar é pedir com bastante força. É quase isso. Mas tem uma característica essencial. Nós temos 2 tipos de atos processuais que são chamados de cartas. Carta precatória e carta rogatória. Isso vocês vão estudar, se já não estudaram, em teoria geral do processo, né? Nos atos processuais, por exemplo. A carta precatória é quando deve ser realizada alguma diligência fora da sua comarca, né? Numa cidade vizinha, por exemplo, ou em outro estado, dentro do território nacional. Então, se, por exemplo, nós precisamos fazer um interrogatório do Gustavo, e o Gustavo ele mora lá em Curitiba,
o juiz não vai sair daqui para ir fazer o interrogatório do Gustavo lá em Curitiba. Ele manda, então, expedir uma carta precatória deprecando ao juiz lá de Curitiba que faça essa diligência para ele, que faça o interrogatório do Gustavo. Isso é uma carta precatória. Carta precatória é aquela diligência que você encaminha para cumprimento em outra comarca, em outra cidade, dentro do território nacional. A carta rogatória, ela é aquela diligência que ela é solicitada para um cumprimento no exterior. Então, vamos supor que o Guga, na verdade, ele está residindo no México. E tem que fazer o interrogatório dele. Você encaminha uma carta rogatória lá para o Ministério da Justiça, enfim, lá para o México, para que seja feita essa diligência. Aí chama-se carta rogatória. A carta precatória não suspende prazo da prescrição. Até porque a lei, o entendimento doutrinário e jurisprudencial que a carta precatória ela deve ser cumprida em até 90 dias. A carta rogatória, tendo em vista toda a logística, a dificuldade, né, até porque quando foi feita a lei não tínhamos e-mail, não tínhamos os sistemas digitais, eram por cartas, enfim. Por isso que é carta rogatória ou carta precatória. Você tem que expedir mesmo uma carta, né? Por conta dessa dinâmica e pela demora certamente que irá acontecer, quando houver o aguardo do cumprimento de uma carta rogatória, enquanto estiver aguardando o cumprimento da carta rogatória, o prazo prescricional fica suspenso. Tá? Muito bem. Então, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto do artigo 312. Isso aqui é só uma observação, tá? Então, o juiz pode antecipar as provas urgentes e pode, tendo em vista aí a ausência, né, entre aspas, do citado, decretar a sua prisão preventiva. Por quê? Porque isso geralmente é forma de protelar, buscando aí uma prescrição mesmo. Tá? É muito comum isso acontecer. Estando o acusado no estrangeiro, olha a carta rogatória. Em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Então, é só no caso do estrangeiro, tá? No caso de carta precatória no território nacional, não há previsão de suspensão do prazo prescricional, tá? Ô, Vaia. Oi. Só uma dúvida sobre a carta rogatória. Ela é emitida à justiça local, não a DIDO ou embaixada. É justiça local do país. Depende da política do país, né? Geralmente você trata do Poder Judiciário para o Poder Judiciário. Tá. Tá? Ok. Eu, particularmente, nunca expedi uma carta rogatória. Expedi carta precatória. Rogatória ainda não. Tá? Isso acontece mais em juízo do que na fase policial. Mas você faz diretamente com os órgãos correspondentes, né? Tá, ok. Tá bom? Ok. Bom, e as causas interruptivas da prescrição? Lembrem que eu falei para vocês, causa interruptiva. Então, ela interrompe. Ocorrendo causa interruptiva, o lapso prescricional já contado desaparece. E a contagem do tempo para a prescrição recomeça desde o início. É aquilo que a gente já conversou. Ele zera. A contagem do prazo da prescrição, ele zera a partir do momento que surgem as causas interruptivas. Tá? Então, nós temos dois tipos de causas. Impeditivas ou suspensivas e causas interruptivas. Quando interrompe o prazo prescricional? Está lá no artigo 117.
O curso da prescrição interrompe-se, primeiro, pelo recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Não é, veja bem o termo aqui usado, pelo recebimento, não pelo oferecimento. Nós temos uma grande diferença entre o recebimento e o oferecimento da queixa. Por quê? Ou da denúncia. Porque o juiz ele pode não receber, ele pode recusar a denúncia ou a queixa feita. Justificadamente, ele pode fazê-lo. E o prazo prescricional, ele continua correndo. Por quê? Quando o promotor oferece a denúncia, ou quando o querelante, né, o ofendido, oferece a queixa-crime nos crimes de ação privada, o juiz rejeitando a denúncia nos crimes aí de ação pública, ou rejeitando a queixa nos crimes de ação privada, pode as partes recorrerem, o Ministério Público ou o ofendido, eles podem recorrer. Podem apelar dessa decisão, porque queira ou não, é uma sentença, né? E a partir do momento que eles recorrem dessa decisão, que eles encaminham esse recurso aos tribunais, o prazo prescricional continua correndo, ele não fica interrompido com o oferecimento, tá? Vamos imaginar um caso prático. Deixa eu ver quem está na minha tela aqui. Ninguém, né? Eu não consigo enxergar minha tela. E vocês? Espera aí. Eu não consigo, então eu vou chutar. A Roberta está aí, né? Roberta está aí. Estou. Muito bem. Imaginemos que a Roberta praticou um crime de injúria contra o Alan. O Alan pega e oferece uma queixa-crime, por ser a injúria é um crime de ação privada, depende de queixa-crime, né? Então aí a gente tira fora o Ministério Público e o titular da ação penal é o ofendido. Então o Alan oferece uma queixa-crime contra a Roberta. Imaginemos que o crime de injúria ele vai ser apenado até 1 ano, 2 anos, 1 ano, vai. Vamos colocar aí que a pena máxima, considerando todos as causas de aumento e diminuição de pena e tal, a Roberta seria... o crime iria prescrever em 3 anos, né? Seria a pena no máximo de 1, o crime iria prescrever em 3. A Roberta, então, praticou a injúria contra o Alan e o Alan ofereceu a queixa-crime. O juiz recusou a queixa-crime. O Alan recorre ao Tribunal de Justiça. Fala, o juiz não quis receber minha queixa-crime da injúria que a Roberta praticou contra mim. O Tribunal de Justiça analisa e fala assim, realmente não vai receber, não. Não tem por que receber. E ele denega o pedido do Alan, o recurso do Alan. Ele julga improvido o recurso. O que o Alan faz? Não contente, fala, eu vou recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. E recorre ao STJ. Imaginemos que o seguinte, se a lei prevesse que a causa interruptiva da prescrição fosse no momento do oferecimento da denúncia ou da queixa, quando o Alan ofereceu, a prescrição parou de correr ali. Né? Então, interrompeu a prescrição. Até analisar os recursos do Alan, percorreu-se aí 8 anos. Aí, quando correu 8 anos, fala assim, agora começa a correr o prazo de novo. É justo com a Roberta? Não. Porque se o juiz já não está recebendo a queixa, é porque ele entende que talvez até nem o crime aconteceu. Né? Então, não tem por que interromper. Mas o prazo vai ser interrompido quando a queixa ela é recebida. Ou quando a denúncia for recebida pelo juiz. Aí interrompe o prazo. Não importa quanto tempo passou, desde que não tenha havido a prescrição, lógico. Interrompe ali. A partir dali, zera a prescrição.
o prazo e começa a correr de novo. Então, se o crime dela prescreve em 3, se entre o crime e o recebimento da denúncia percorreu 1 ano, quando o juiz recebeu a denúncia ou queixa, ele zera e começa a contar de novo os 3 anos. Aquele 1 ano ele fica descartado. Ele é jogado fora, não serviu para mais nada. Tá certo? Pela pronúncia. A pronúncia é a mesma coisa da denúncia, no entanto, nos crimes de júri, né? Então, o juiz, o promotor, ele oferece a denúncia, faz a instrução do processo, quando chega no final da instrução, o promotor oferece a pronúncia para que o autor de homicídio ou dos crimes contra a vida seja levado a júri. Então, a pronúncia também interrompe a causa interruptiva. Quem pronuncia é o juiz, tá? O juiz é que faz a pronúncia. Pela decisão confirmatória da pronúncia. Exatamente, o juiz ele pega a pronúncia e ele confirma a pronúncia em face do réu. Então, a decisão confirmatória da pronúncia também interrompe o prazo. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Então, vamos lá. Aconteceu o crime, aí que me faz falta uma lousa. Então, imagina a lousa e eu escrevendo lá na lousa, na sala. Eu começo, faço uma bolinha, falando assim, ó, crime. Aconteceu o crime, data do crime. Vamos colocar aí o homicídio, vai. Vamos colocar o homicídio. Com prescrição em 20 anos, tá? Então, aconteceu o crime dia 2 de junho de 2005. Tá? Então, em 2 de junho de 2005, aconteceu o homicídio. Considerando que o homicídio vai prescrever em 20 anos, começa toda a fase de investigação, até descobrir quem foi que praticou o homicídio. Aí tem a fase de inquérito policial para reunir provas, localizar o autor do homicídio e tal. Passaram-se 5 anos até terminar o inquérito policial. Então, de 2005, correu-se o prazo de 5 anos, nós estamos em 2010. Terminou o inquérito. O promotor oferece a denúncia contra o autor do homicídio. O juiz recebeu, depois de 5 anos. Esses 5 anos ficou descartado. Jogou fora os 5 anos. Então, dia 2 de junho de 2010, o juiz recebeu a denúncia, interrompeu o prazo prescricional e começa a contar do zero de novo. Então, nós temos mais 20 anos para prescrever. Ou seja, tem 20 anos para aplicar a pena. Começa a correr a ação penal. A partir do momento do recebimento da denúncia, inaugura-se a ação penal. Começou a correr a ação penal. Dia 2 de junho, então, de 2010, né? Começou a correr a ação penal. Vai prescrever o crime dia 2 de junho de 2030. Quando chega em 2 de junho de 2020, em 2 de junho de 2020, houve a pronúncia. E a confirmação da pronúncia pelo juiz. Então, veja bem, correu-se o prazo de mais 10 anos. Zero prazo. Interrompe-se de novo o prazo prescricional. A partir do momento que interrompeu o prazo, nós temos mais 20 anos para frente para prescrever. A partir da pronúncia. Certo? Ou da decisão confirmatória de pronúncia. Que aconteceu. Ele vai a júri. Só que até marcar o júri, até acontecer o júri foi marcado, depois o júri foi suspenso, foi remarcado, enfim. Nós chegamos em mais 10 anos.
Então, nós chegamos em 2 de junho de 2030. Aconteceu o júri. Houve a sentença condenatória no júri. A partir do momento que houve a sentença condenatória recorrível, ou seja, que ainda cabe o recurso, interrompe o prazo prescricional, zera de novo. Aí começa a contar o prazo para a prescrição, de novo, né, da pretensão punitiva. Por quê? Porque só vai ser pretensão executória quando transitar em julgado a sentença. Veja, nós estamos falando da sentença recorrível, então não está transitada em julgado. Houve o recurso, o prazo vai correndo. Transitou em julgado. Quando transitou em julgado a sentença, terminou o prazo da prescrição da pretensão punitiva. Começa a contar o prazo da prescrição executória. Do zero, de novo. Então, todas essas causas vão interrompendo o prazo da prescrição. Sabe quando o crime prescreve? Quase nunca. Crime, lógico, com pena maior, né? Eu não estou falando de crime aí cuja pena seja inferior a 1 ano, que aí pode haver a prescrição, sim. Mas com todas essas causas interruptivas durante o processo, durante a ação penal, dificilmente o processo vai, a prescrição vai acontecer, né? Outra causa que interrompe a prescrição pelo início ou continuação do cumprimento de pena. Então, quando se dá início ao cumprimento de pena, ou volta-se a cumprir, interrompe o prazo prescricional de novo, né? Ou pela reincidência. Então, se o crime, se está correndo o prazo prescricional e o agente ele é reincidente, interrompe o prazo prescricional, começa a correr de novo do crime anterior. Então, zera-se sempre com a reincidência do investigado, né, do réu. Uma coisa que vocês têm que atentar, não é quando o juiz aplica a sentença ali no inciso 4, tá? Não é no momento em que ele aplica, mas sim quando a sentença ela é publicada, ou seja, ela é levada ao conhecimento do réu ou do seu advogado, tá? Quando ela é publicada, interrompe o prazo prescricional. Tá certo? O parágrafo 1º fala: excetuados os casos dos incisos 5 e 6, ou seja, pela início ou continuação do cumprimento de pena ou pela reincidência, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Então, se o prazo for interrompido para um, interrompe-se para todos, exceto no que tange à reincidência e no que tange ao início ou continuação do cumprimento de pena. Aí é causa interruptiva individualizadora. Para as demais, ela se estende a todos os demais autores do crime. Tá? Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5, que é o início ou continuação da pena, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Tá certo? Professor, uma pergunta. Sim. O agente preso muda alguma coisa nessa interrupção ou nestas todas as interrupções que acontecem? Desculpa, vamos lá de novo. O réu preso muda algo nestas interrupções? Então, depende. Em que sentido? Ele está preso por conta desse crime ou por conta de outro crime? Não, por conta deste crime. Não, se ele, a partir do momento que inicia o cumprimento da pena, suspende o prazo, interrompe o prazo. Não, ele pode estar, por exemplo, preso preventivamente.
Tá, não, mas aí você vai ver, o preso preventivo, enquanto ele está preso preventivo, acontece... Ele não tem a pena ainda, né? Ele não tem pena. Enquanto ele está preso preventivamente, está correndo o prazo prescricional da pretensão punitiva. Aí acontece a mesma regra. Porque mesmo ele preso preventivamente, pode acontecer, por exemplo, o oferecimento e o recebimento da denúncia. Pode acontecer, por exemplo, a decisão de pronúncia, mesmo com ele preso. É a mesma regra, não muda nada, não tem diferença nenhuma. Não sei se é isso que você quis me perguntar. Não, é isso sim. Eu queria saber se podia haver, prescrever antes e depois, né? Por ele ter cumprido pena antes da sentença, por exemplo, né? É que o tempo de prisão preventiva, né? O tempo de prisão cautelar, ele vai contar depois, né? Ele vai contar no prazo da pena, no cumprimento de pena, mas não no prazo de prescrição, tá? Vai contar no prazo de cumprimento. Se ele foi condenado a 5 anos e ele ficou um ano preso cautelarmente, né, seja por prisão temporária ou prisão preventiva, esse 1 ano vai contabilizar dos 5 anos que ele foi condenado. Mas a sentença não vai mudar, né? Não, a sentença não muda. Não, com relação à prescrição não muda nada. Não muda nada. Só vai abater do tempo que ele já ficou preso. Ok. Ok? Ok, obrigado. Imagina, não por isso. Muito bem. Então, essas são as causas suspensivas e de interrupção, né, interruptivas da prescrição. No artigo 115, a gente já estudou quando a gente fala que as causas elas são reduzidas pela metade, né, tanto da prescrição punitiva quanto da pretensão executória. Se o agente era menor de 21 anos na data do cometimento do crime, ou se ele tinha mais de 70 anos na data da publicação da sentença de primeiro grau, tá? Então, com isso, você reduz o prazo de prescrição pela metade. Mas as causas de interrupção e suspensão continuam as mesmas, independentemente do tempo de prescrição a que está submetido, a que vai ser submetido esse réu, tá? Enfim, chegamos então ao término aqui do nosso da questão das causas interruptivas e causas suspensivas de prescrição. Nós temos somente que tratar, e eu acho que já na próxima aula, salvo engano, a gente vai falar da prescrição em penas leves e em casos de concursos de crimes, que é muito simples, é muito rapidinho, né? O artigo 119 e 120 do Código Penal. E então a gente dá por encerrada o nosso conteúdo desse semestre, desse primeiro semestre aqui de 2020, né? Me comprometo com os senhores da gente fazer revisão e esclarecimento de dúvidas quando a gente voltar, né, para a questão presencial, em que pese tudo isso a gente vai ver de novo quando a gente for estudar o processo penal e o direito penal da parte especial, do artigo 121 para frente, né? Mas principalmente quando a gente estiver estudando o processo penal, a gente vai rever essas questões de prescrição, a gente vai rever as causas interruptivas e suspensivas, e quando a gente chegar na prática penal também, tá? Então, tudo isso será novamente revisto, né? Previsto aí com relação a esse conteúdo que a gente já viu, tá? Ninguém vai ficar prejudicado, gente. Não se preocupem com isso. E volto a refrisar, todos os professores estão se dedicando ao máximo para que a gente possa levar a vocês o melhor do conhecimento, tá? A melhor qualidade de ensino,
né? A gente tem um pouco de dificuldade, ainda mais eu que falo muito rápido, gosto de ser agitado, de escrever, eu fico meio travado, né? Mas assim eu acho que é com grande parte aí dos demais professores, né? Então, encerramos aqui esse conteúdo, né? Desse semestre, tá? E a gente volta na próxima semana para falar, então, das atividades